Tiago, capítulo 2, versículo do 10 ao 26. Ixi, irmão, agora o bicho vai pegar, hein? Porque Paulo fala que não é por obras que somos salvos, mas por fé em Cristo Jesus. E agora o tema aqui vem falar a fé e as obras. Ainda bem que é a fé e as obras. Mas sabe o que acontece? É onde muitos que não conhecem a Bíblia diz: fulano é bonzinho, fulano é boazinha, faz sempre boas obras, esse vai para o céu. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui então. Olha lá o tema, a fé e as obras. Porque qualquer que tiver guardado toda a lei, aqui fala da lei de Moisés, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha só, 613 leis. Se quer guardar a lei de Moisés até hoje, boa sorte. Vai ter que cumprir as 613, vai ter que matar ovelha, matar bezerro, matar boi, matar pombinha se não tiver dinheiro, oferecer a Deus e cumprir todas. E ele diz aqui, porque qualquer que tiver guardado toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso afirma claramente a impossibilidade de o crente encontrar a vitória por meio da lei, quer seja a lei de Moisés ou qualquer outro tipo de lei. Isso simplesmente não pode ser feito. E aí você segue até as leis do teu pastor que ele cria, junto com a assembleia, junto com os grandão, os bambambam. Bam, bam. Irmão, dá lugar à palavra de Deus que é melhor. Se ele estiver pregando heresia, não tenha medo, procure alguém que pregue a verdade e frequente essa casa, mesmo que seja um barraquinho de palha. Não fique só dando coraçãozinho lá no Facebook, Instagram, TikTok aqui, para quando mostra lá na África, não. Vá num lugar simples, mas que pregue a verdade, que isso vai te ajudar a ser salvo. Continuando no versículo 11, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, já está feito transgressor da lei. Pô, eu fiz só, irmão, quer viver aí de graça e lei? Não dá, ou é um ou é outro. A lei vai ter que cumprir os 613. Transgredir apenas um dos mandamentos coloca a pessoa na posição de transgressor. Transgressor vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Reflita. Assim falai e assim procedei. Temos que fazer o que dizemos, como devemos ser julgados pela lei de liberdade. Diz respeito à vinda do tribunal de Cristo. Porque o juízo será sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia. Se aqui retivermos a misericórdia, ou o que quer que seja correto, enfrentaremos o mesmo no tribunal de Cristo. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso apresenta o fato de que alguém que demonstra misericórdia nesta vida não terá nada que temer no tribunal de Cristo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Isso, olha, preste atenção, aqui que é fé e obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Isso apresenta o fato de que a fé correta sempre produzirá obras corretas. Não é aquela obra, eu vou fazer para receber. Não, eu vou fazer porque Deus me ensinou que assim é o correto. Provavelmente a fé pode salvá-lo. Isso deveria ter sido traduzido. É essa fé capaz de salvá-lo? A verdade é que Deus não reconhecerá esse tipo de fé. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, olha só, e tiverem necessidades de mantimento cotidianos, e algum de vós lhes disser, ide em paz, é o que mais ouve, né? Ide em paz, aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Isso refere-se à fé fingida, que não abençoa ninguém, simplesmente porque não é fé verdadeira. A fé verdadeira ajudará a pessoa. Irmãos, é triste. Ai, minha igreja dá cesta básica, dá isso, dá aquilo. Legal, parabéns. Mas será que está dando o suficiente? Ou está tirando X de tudo que entra para ficar Y no bolso do líder espiritual e apenas um Xzinho ir para os necessitados? Os necessitados são aqueles que estão na fé e correndo atrás de emprego. Aqueles que batalham num mundo tão pecaminoso que temos hoje, com tanto desemprego e não conseguem a porta de emprego. Ajudemos, ajudemos. Não somente para postar lá para ganhar coraçãozinho, mas fazemos em silêncio.
Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como dito, a fé correta produzirá obras corretas. Senão, o Espírito Santo diz aqui que se trata de uma fé morta. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Revela o esforço por parte de alguns para separar as duas. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso revela o fato de que professar uma fé sem vida é inútil. Tu crês que há um só Deus? Fala do tipo de fé afirmada por centenas de milhões, mas na qual não há graça salvadora. É o que eu venho dizendo. Fazes bem. Você acredita que faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha só, simplesmente crer que há um Deus não diz mais do que os demônios creem. A pessoa com fé correta aceitará o Senhor como seu Salvador. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? De fato, Tiago, sem rodeios, diz que alguém que confia numa fé vazia tem, na verdade, uma cabeça vazia. Não foi porventura justificado pelas obras Abraão, nosso pai, quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Qualquer fé que não tenha cruz como seu objeto é fé morta. O Espírito Santo fez com que Tiago escolhesse esse exemplo de Abraão, oferecendo Isaque para retratar uma das mais divinas ilustrações do sacrifício de Cristo. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, o que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago deixa bem claro que ele não está se referindo às obras como única fonte da justiça de Abraão, como no versículo 21. Se tirado do contexto, pode levar alguém a acreditar: a fé de Abraão e as suas ações operaram em conjunto. E foi cumprida, me perdoe, e foi cumprida a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Revela o fato de que a fé de Abraão era verdadeira e foi chamado amigo de Deus. Isaías 41:8. Vedes então que o homem é justificado pelas obras. Isso pode ser mais bem entendido se dissermos: você vê então como pelas obras a justificação do homem é provida e não somente pela fé. Isso deve ser entendido no contexto de toda a passagem. O apóstolo está dizendo simplesmente que ninguém pode reclamar justificação apenas com base na fé se não produz obras qualificadoras. Essa pessoa está enganando a si mesma. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os despediu por outro caminho. Essa está falando de uma das mais belas histórias de fé encontradas nos anais das histórias humanas. Essa foi a fé correta que produziu obras corretas. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ao concluirmos nossos comentários sobre o capítulo, devo lembrar ao leitor com Paulo que as obras sem uma fé viva e a dinâmica no Senhor Jesus não podem produzir salvação ou vitória. Por outro lado, devo lembrar ao leitor com Tiago que a fé na forma de declarar um dogma ou professar uma crença, a qual deixar de produzir vida e obra segundo a palavra de Deus, irá do mesmo modo condená-lo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.